Tu, que me fostes tão querido neste mundo, escuta minha voz que te chama para te dar uma prova da minha afeição. Deus permitiu que tu fosses libertado primeiro. Eu não devo me lamentar. Seria egoísmo, seria ver-te, ainda, sujeito às penalidades e aos sofrimentos da vida. Espero, com resignação, o momento de nos juntarmos no mundo mais feliz onde tu chegaste antes. Sei que nossa separação é apenas temporária e, por mais longa que ela possa me parecer, sua duração se apaga diante da felicidade eterna que Deus promete aos eleitos. Que sua bondade me preserve de fazer algo que possa retardar esse instante desejado e que assim me poupe a dor de não te encontrar ao sair de meu cativeiro terreno. Como é doce a consoladora certeza de que há entre nós apenas um véu material que te oculta a minha vista. Que podes estar aqui, ao meu lado, e me ver e a me ouvir como antigamente, e melhor ainda que antigamente, que não me esqueças mais e que eu mesmo não te esqueça, que nossos pensamentos não parem de se confraternizar, e o que o teu me siga e me sustente sempre. Que a paz do Senhor esteja contigo. Pelas almas sofredoras que pedem preces. Instrução preliminar. Para compreender o alívio que a prece pode proporcionar aos espíritos sofredores, é preciso saber como ela atua, como já foi dito anteriormente. Aquele que compreende esta verdade ora com mais fervor pela certeza de não orar em vão. Prece. Deus clemente e misericordioso, que vossa bondade se estenda sobre todos os espíritos que se recomendam às nossas preces, e especialmente sobre a alma de bons espíritos que tendes no bem sua única ocupação, rogai comigo para alívio deles. Fazei luzir aos seus olhos um raio de esperança e que a divina luz os ilumine quanto às imperfeições que o afastam da morada dos felizes. Abre seus corações ao arrependimento e ao desejo de se purificarem para apressar seu adiantamento. Fazei-os compreender que, por seus esforços, podem encurtar o tempo de suas provas. Que Deus, em sua bondade, lhes dê a força de perseverar em suas boas resoluções. Que estas palavras benevolentes possam suavizar suas penas, ao lhes mostrar que há na terra seres que deles se compadecem e que desejam sua felicidade. Prece. Outra. Nós vos rogamos, Senhor, para espalhar sobre todos os que sofrem, seja no espaço como espíritos errantes, seja entre nós como espíritos encarnados, as graças de vosso amor e de vossa misericórdia. Tende piedade de nossas fraquezas. Vós nos fizestes falíveis, mas nos destes a força para resistir ao mal e vencê-lo. Que vossa misericórdia se estenda sobre todos os que não puderam resistir às suas más inclinações e que ainda são arrastados pelo caminho do mal. Que vossos bons espíritos os envolvam. Que vossa luz brilhe aos seus olhos. E que, atraídos por vosso calor, que reanima, venham se curvar a vossos pés, humildes, arrependidos e submissos. Nós vos pedimos igualmente, Pai de misericórdia, por aqueles nossos irmãos que não tiveram forças para suportar suas provas terrenas. Vós nos destes um fardo a carregar, Senhor, e o devemos depositar apenas a vossos pés. Mas nossa fraqueza é grande, e algumas vezes a coragem nos falta no caminho. Tende piedade desses servidores indolentes que abandonaram a obra antes do tempo. Que vossa justiça os ampare e permita aos vossos bons espíritos lhes trazer o alívio, as consolações e a esperança do futuro. O caminho do perdão é fortificante para a alma. Mostrai-o, Senhor, aos culpados que desesperam, e sustentados por essa esperança, reunirão forças na própria grandeza de suas faltas e de seus sofrimentos para resgatar seu passado e se preparar para conquistar o futuro. Por um inimigo morto. Instrução preliminar. A caridade para com nossos inimigos deve segui-los ao além-túmulo.
É preciso pensar que o mal que nos fizeram foi para nós uma prova que pode ser útil ao nosso adiantamento, se soubermos tirar proveito disso. Ela pode ainda nos ser mais proveitosa do que as aflições puramente materiais, pelo fato de nos ter permitido juntar a coragem e a resignação, a caridade e o esquecimento das ofensas. Prece. Senhor, vós que chamastes antes de mim a alma de... Eu lhe perdoo o mal que me fez e as más intenções que teve para comigo. Possa ele disso se arrepender, agora que não tem mais ilusões deste mundo. Que vossa misericórdia, meu Deus, se estenda sobre ele e afastai de mim o pensamento de me alegrar com sua morte. Se tive faltas para com ele, que me perdoe, como eu perdoo as que cometeu para comigo. Por um criminoso. Instrução preliminar. Se a eficiência das preces fosse proporcional à extensão delas, as mais longas deveriam ser reservadas para os mais culpados, pois têm mais necessidade do que aqueles que viveram virtuosamente. Recusá-las aos criminosos é deixar de ter caridade e desconhecer a misericórdia de Deus. Acreditá-las inúteis porque um homem teria cometido este ou aquele erro é prejulgar a justiça do Altíssimo. Prece. Senhor, Deus de misericórdia, não abandoneis este criminoso que acaba de deixar a terra. A justiça dos homens pode atingi-lo, mas não o isentou da vossa, e se seu coração não foi tocado pelo remorso. Tirai a venda que lhe oculta a gravidade de suas faltas. Possa seu arrependimento encontrar graças diante de vós e aliviar os sofrimentos de sua alma. Possam também nossas preces e a intervenção dos bons espíritos lhe trazer a esperança e a consolação, lhe inspirar o desejo de reparar suas más ações em uma nova existência e lhe dar a força de não fracassar nas novas lutas que empreenderá. Senhor, tende piedade dele. Por um suicida. Instrução preliminar. O homem jamais tem o direito de dispor de sua própria vida, porque cabe somente a Deus tirá-lo do cativeiro terreno quando julga oportuno. Todavia, a justiça divina pode suavizar seus rigores em virtude das circunstâncias, mas reserva toda a sua severidade para aquele que quis se subtrair às provas da vida. O suicida é como o prisioneiro que foge da prisão antes de cumprir a sua condenação e que, quando é recapturado, é tratado severamente. Assim acontece com o suicida, que acredita escapar das misérias presentes e mergulha em infelicidades maiores. Prece. Sabemos, Senhor, meu Deus, o destino reservado àqueles que violam vossas leis ao encurtar voluntariamente seus dias, mas sabemos também que vossa misericórdia é infinita. Dignai-vos estendê-la sobre a alma de... Possam nossas preces e vossa piedade suavizar a amargura dos sofrimentos que suporta por não ter tido a coragem de esperar o fim de suas provas. Bons espíritos, cuja missão é ajudar aos infelizes, tomai-o sob vossa proteção, inspirai-lhe o arrependimento por sua falta, e que vossa assistência lhe dê a força para suportar com mais resignação as novas provas que terá de passar para repará-la. Afastai dele os maus espíritos que poderiam levá-lo novamente para o mal e prolongar seus sofrimentos, fazendo perder o fruto de suas futuras provas. Vós, cuja infelicidade é o motivo das nossas preces, que possa nossa compaixão suavizar a amargura e fazer nascer em vós a esperança de um futuro melhor. Esse futuro está em vossas mãos. Confiai-vos à bondade de Deus, cujos braços sempre estão abertos a todos os arrependimentos e só permanecem fechados aos corações endurecidos. Pelos espíritos arrependidos. Instrução preliminar. Seria injusto colocar na categoria dos maus espíritos os sofredores e arrependidos que pedem preces. Podem ter sido maus, mas não são mais a partir do momento que reconhecem suas faltas e as lamentam. São apenas infelizes, alguns até mesmo começam a gozar de uma felicidade relativa. Prece. Deus de misericórdia,
que aceitais o arrependimento sincero do pecador, encarnado ou desencarnado. Eis um espírito que tinha prazer em praticar o mal, mas que reconhece seus erros e entra no bom caminho. Dignai-vos, meu Deus, a recebê-lo como um filho pródigo, e bons espíritos cuja voz ignorou, ele quer vos escutar de agora em diante. Permiti-lhe entrever a felicidade dos eleitos do Senhor, a fim de que persista no desejo de se purificar para alcançá-la. Sustentai-o em suas boas resoluções e dá-lhe a força para resistir aos seus maus instintos. Espírito D, nós te felicitamos por tua modificação e agradecemos aos bons espíritos que te ajudaram. Se no passado tinhas prazer em fazer o mal, é que não compreendias o quanto é doce a alegria de fazer o bem. Também te sentias indigno para alcançá-lo. Mas, desde o instante em que colocaste o pé no bom caminho, uma nova luz se fez para ti. Começaste a experimentar uma felicidade desconhecida e a esperança entrou em teu coração. É que Deus sempre escuta a prece do pecador arrependido. Ele não recusa nenhum daqueles que o buscam. Para entrar completamente na graça do Senhor, esforça-te de agora em diante para não mais praticar o mal, mas em fazer o bem e em reparar o mal que fizeste. Então terás satisfeito a justiça de Deus, as tuas boas ações apagarão as tuas faltas passadas. O primeiro passo está dado. Agora, quanto mais avançares, mais o caminho parecerá fácil e agradável. Continua, pois, e um dia terás a glória de estar entre os bons espíritos, os espíritos bem-aventurados. Pelos espíritos endurecidos. Instrução preliminar. Os maus espíritos são aqueles que ainda não foram tocados pelo arrependimento, que se satisfazem no mal e disso não sentem nenhum arrependimento. São insensíveis às censuras, recusam a prece e muitas vezes blasfemam contra o nome de Deus. Essas são almas endurecidas que, após a morte, se vingam nos homens dos sofrimentos que suportam e perseguem com seu ódio aqueles a quem detestaram durante a sua vida, pela obsessão ou por uma influência maléfica qualquer. Entre os espíritos perversos, há duas categorias bem distintas, os que são francamente maus e os que são hipócritas. Os primeiros são bem mais fáceis de conduzir ao bem que os segundos. São muitas vezes de natureza bruta e grosseira, como se vê entre os homens que fazem o mal mais pelo instinto do que de propósito, e não procuram se fazer passar por melhores do que são. Há neles um germe adormecido que é preciso fazer despertar, o que se consegue quase sempre por meio da perseverança, da firmeza unida à benevolência, pelos conselhos, pelo raciocínio e pela prece. Nas comunicações mediúnicas, a dificuldade que tem para escrever ou pronunciar o nome de Deus é um indício de um temor instintivo, de uma voz íntima da consciência que lhes diz que são indignos. Aqueles que estão nessa fase estão prestes a se converter e pode-se esperar tudo deles. Basta encontrar o ponto vulnerável nos seus corações. Já os espíritos hipócritas são quase sempre muito inteligentes e não têm no coração nenhuma fibra sensível. Nada os toca. Simulam todos os bons sentimentos para captar a confiança e ficam felizes quando encontram tolos que os aceitam como santos espíritos e a quem podem governar à vontade. O nome de Deus, longe de lhes inspirar o menor temor, lhes serve de máscara para cobrir suas maldades. No mundo invisível, como no mundo visível, os hipócritas são os seres mais perigosos, pois agem na sombra e deles não se desconfia, apenas aparentam ter fé, mas não a fé sincera. Prece. Senhor, dignai-vos a lançar um olhar de bondade aos espíritos imperfeitos que ainda estão nas trevas da ignorância e vos desconhecem, especialmente sobre o D. Bons espíritos, ajudai-nos a lhe fazer compreender que ao induzir os homens ao mal, ao obsediá-los e ao atormentá-los, ele prolonga seus próprios sofrimentos. Fazei com que o exemplo da felicidade que desfrutais seja um encorajamento para ele. Espírito que te satisfazes ainda com o mal, vem ouvir a prece que fazemos por ti. Ela te provará que desejamos te fazer o bem, embora faças o mal.
És infeliz, pois é impossível ser feliz fazendo o mal, por que permanecer sofrendo quando depende de ti deixar de sofrer? Olha os bons espíritos que te cercam, vê como são felizes. Não seria mais agradável para ti desfrutar da mesma felicidade? Dirás que isso é impossível, mas nada é impossível àquele que quer, pois Deus te deu, como a todas as suas criaturas, a liberdade de escolher entre o bem e o mal, ou seja, entre a felicidade e a infelicidade. Ninguém está condenado a fazer o mal. Se tens a vontade de fazê-lo, podes também ter a de fazer o bem e de ser feliz. Volta teus olhos para Deus, eleva somente por um instante até Ele teu pensamento, e um raio de sua divina luz virá te iluminar. Dize conosco estas simples palavras: meu Deus, eu me arrependo, perdoai-me. Experimenta o arrependimento e faze o bem ao invés de fazer o mal. E verás que logo a sua misericórdia se estenderá sobre ti e que um bem-estar desconhecido virá substituir as angústias que experimentas. Uma vez que tiveres dado um passo no bom caminho, o resto dele te parecerá fácil. Compreenderás, então, quanto tempo perdeste de felicidade devido à tua falta. Porém, um futuro radioso e cheio de esperança se abrirá diante de ti, e esquecerás teu miserável passado, cheio de problemas e torturas morais que seriam para ti um inferno se devessem durar eternamente. Chegará o dia em que essas torturas serão tão terríveis que, a qualquer preço, pedirás para fazê-las cessar, quanto mais demorares para decidir, mais isso te será difícil. Não acredites que ficarás sempre no estado em que te achas. Não, isso é impossível. Tens diante de ti dois caminhos. Um é o de sofreres muito mais do que sofres agora, o outro é o de seres feliz como os bons espíritos que estão ao redor de ti. O primeiro é inevitável. Se persistires na tua teimosia, um simples esforço de tua vontade basta para te livrar do mal que te aflige. Apressa-te, pois, porque cada dia de atraso é um dia perdido para a tua felicidade. Bons espíritos, fazei com que estas palavras encontrem acolhida junto a essa alma ainda atrasada, a fim de que ajudem a se aproximar de Deus. Nós vos pedimos em nome de Jesus Cristo, que teve um grande poder sobre os espíritos maus. Pelos doentes e obsediados. Pelos doentes. Instrução preliminar. As doenças fazem parte das provas e das adversidades da vida terrena. Elas fazem parte da imperfeição de nossa natureza material e da inferioridade do mundo que habitamos. As paixões e os excessos de toda ordem semeiam em nós os germes doentios, muitas vezes hereditários. Nos mundos mais avançados física e moralmente, o organismo dos seres, mais puro e menos material, não está sujeito às mesmas enfermidades e o corpo não é minado silenciosamente pelas paixões devastadoras. É preciso, pois, se resignar em sofrer as consequências do meio em que nos coloca nossa inferioridade, até que tenhamos mérito para alcançar situação melhor. Isso não deve nos impedir de fazer o que depender de nós para melhorar nossa posição atual, mas, se apesar de nossos esforços não pudermos fazê-lo, o Espiritismo nos ensina a suportar com resignação nossos males da vida na Terra. Se Deus não quisesse que os sofrimentos corporais desaparecessem ou fossem suavizados em alguns casos, Ele não teria colocado à nossa disposição os meios de curá-los. Sua previdente bondade a esse respeito, em conformidade com o instinto de conservação, indica que é o nosso dever procurar esses meios e aplicá-los. Ao lado da medicação comum, elaborada pela ciência, o magnetismo nos fez conhecer o poder da ação fluídica. Mais tarde, o Espiritismo veio nos revelar outra força poderosa na mediunidade curadora e a influência da prece. Prece. Para o doente orar. Senhor, sois todo justiça. A doença que me aflige, eu a devo merecer, visto que nunca há sofrimento sem causa. Entrego-me para minha cura a vossa infinita misericórdia.
Se for de vossa vontade me restituir a saúde, que vosso santo nome seja abençoado. Se, ao contrário, ainda devo sofrer, que seja abençoado do mesmo modo. Submeto-me sem lamentar as vossas divinas leis, pois tudo o que fazeis tem apenas por objetivo o bem de vossas criaturas. Fazei, meu Deus, que esta doença seja para mim uma advertência salutar e me permita fazer uma análise sobre mim mesmo. Aceito-a como uma expiação do passado e como uma prova para minha fé e minha submissão à vossa santa vontade. Prece pelo doente. Meu Deus, vossas vontades são impenetráveis e, em vossa sabedoria, entendestes que fosse atingido pela doença. Lançai, eu vos suplico, um olhar de compaixão sobre seus sofrimentos e dignai-vos a colocar fim a isso. Bons espíritos, ministros do Todo-Poderoso, reforçai, eu vos peço, meu desejo de aliviá-lo. Dirige-me o pensamento a fim de que vá derramar um bálsamo salutar sobre seu corpo e a consolação em sua alma. Inspirai-lhe a paciência e a submissão à vontade de Deus. Dá-lhe a força para suportar suas dores com resignação cristã, a fim de que não perca o fruto dessa prova. Prece para o médio curador. Meu Deus, se vos dignardes servir-vos de mim, mesmo indigno como sou, posso curar este sofrimento, se essa é vossa vontade, pois tenho fé em vós. Mas sem vós não permite aos bons espíritos me transmitam os fluidos salutares, a fim de que eu os possa doar a este doente. E desviai de mim todo pensamento de orgulho e de egoísmo que poderia alterar a pureza desta ação. Pelos obsediados. Instrução preliminar. A obsessão é a ação continuada que um mau espírito exerce sobre um indivíduo. Apresenta características muito diversas, desde a simples influência moral, sem sinais exteriores que se percebam, até a completa perturbação do organismo e das faculdades mentais. Ela obstrui todas as faculdades mediúnicas. Na mediunidade psicográfica, isto é, da escrita, ela se traduz pela teimosia de um espírito em se manifestar, não permitindo que outros se manifestem. Ao redor da Terra, há grande quantidade de maus espíritos, devido à inferioridade moral dos seus habitantes. Sua ação maléfica faz parte dos flagelos dos quais a humanidade é o alvo na Terra. A obsessão, como as doenças e como todas as tribulações da vida, deve, pois, ser considerada como uma prova ou uma expiação e aceita como tal. Da mesma forma que as doenças são o resultado das imperfeições físicas que tornam o corpo acessível às más influências exteriores, a obsessão é sempre o resultado de uma imperfeição moral que dá acesso a um espírito mau. A uma causa física se opõe uma força física. A uma causa moral é preciso opor uma força moral. Para se preservar das doenças, fortifica-se o corpo. Para se garantir contra a obsessão, é preciso fortificar a alma. Daí, para o obsediado, a necessidade de trabalhar a sua própria melhoria, o que muitas vezes basta para livrá-lo do obsessor, sem o socorro de pessoas estranhas. Esse socorro torna-se necessário quando a obsessão degenera em subjugação e em possessão, porque o paciente perde, por vezes, a vontade e o livre arbítrio. A obsessão é quase sempre o resultado de uma vingança exercida por um espírito que muitas vezes tem sua origem nas relações que o obsediado teve com ele em uma existência anterior. Nos casos de obsessão grave, o obsediado está como que envolvido e impregnado por um mau fluido que neutraliza a ação dos fluidos salutares e os repele. É desse fluido que é preciso livrá-lo. Mas um mau fluido não pode ser repelido por um igualmente mau. Por uma ação idêntica à do médium curador, nos casos de doenças, é preciso expulsar o fluido mau com a ajuda de um fluido bom que produz, de certo modo, o efeito semelhante ao de um reagente. Essa é a ação mecânica, mas não é suficiente. É preciso também, e sobretudo, agir sobre o ser, espírito, inteligente, com o qual é preciso falar com autoridade. E essa autoridade só é dada pela superioridade moral. Quanto maior ela for, maior será a autoridade. Ainda não é tudo.
Para assegurar a libertação, é preciso levar o espírito perverso a renunciar às suas más intenções. É preciso fazer nele nascer o arrependimento e o desejo do bem, com a ajuda de instruções habilmente dirigidas, nas evocações particulares feitas visando a sua educação moral. Então, pode-se ter a dupla satisfação de libertar um encarnado e de converter um espírito imperfeito. A tarefa torna-se mais fácil quando o obsediado, ao compreender sua situação, colabora com boa vontade e com suas preces. Dá-se o contrário quando o obsediado, seduzido pelo espírito enganador, ilude-se pelas qualidades daquele que o domina e se satisfaz no erro onde este último o lança. Então, longe de ajudar, recusa toda assistência. É o caso da fascinação, sempre mais difícil de resolver do que a subjugação mais violenta. Em todos os casos obsessivos, a prece é o mais poderoso auxiliar na ação de esclarecimento do espírito obsessor. Prece, para o obsediado orar. Meu Deus, permite aos bons espíritos me libertarem do espírito maléfico que se ligou a mim. Se é uma vingança que ele exerce pelos males que eu lhe tenha feito no passado, vós o permites, meu Deus, para minha punição, e eu suporto a consequência da minha falta. Possa meu arrependimento merecer vosso perdão e minha libertação. Mas, qualquer que seja o seu motivo, imploro para ele a vossa misericórdia. Dignai-vos facilitar-lhe o caminho do progresso, que o desviará do pensamento de fazer o mal. Possa eu, de minha parte, retribuir-lhe o mal com bem e conduzi-lo a melhores sentimentos. Mas também sei, meu Deus, que são as minhas imperfeições que me tornam acessível às influências dos espíritos imperfeitos. Dai-me a luz necessária para reconhecê-las. Combatei, em mim, o orgulho que me segue em relação aos meus defeitos. Como ainda sou imperfeito, uma vez que um ser maléfico pode me escravizar. Fazei, meu Deus, com que este golpe desferido em minha vaidade me sirva de lição para o futuro, que me fortaleça na resolução que tomo de me purificar pela prática do bem, da caridade e da humildade, a fim de opor, de agora em diante, uma barreira às más influências. Senhor, dai-me forças para suportar com paciência e resignação, sem lamentações, esta prova que, como todas as outras, deve servir para o meu adiantamento, uma vez que me dá a ocasião de mostrar minha submissão e de exercer minha caridade para com um irmão infeliz, ao lhe perdoar o mal que me tenha feito. Prece pelo obsediado. Deus Todo-Poderoso, dignai-vos de me dar o poder de livrar do espírito que obsedia, que está na vossa vontade por fim a esta prova. Concedei-me a graça de falar com autoridade a esse espírito. Bons espíritos que me assistes, e vós, anjo guardião prestai-me vossa colaboração, ajudai-me a livrá-lo do fluido impuro com o qual está envolvido. Em nome de Deus Todo-Poderoso, eu ordeno ao espírito malévolo e atormentador que se retire. Prece pelo espírito obsessor. Deus, infinitamente bom, eu imploro vossa misericórdia para o espírito que obsedia. Fazei-lhe entrever as divinas luzes, a fim de que veja o falso caminho que está trilhando. Bons espíritos, ajudai-me a fazê-lo compreender que tem tudo a perder ao fazer o mal e tudo a ganhar ao fazer o bem. Espírito que vos satisfazeis em atormentar, escutai-me, pois eu vos falo em nome de Deus. Se quiserdes refletir, compreendereis que o mal não pode se impor sobre o bem, e que não podeis ser mais forte do que Deus e os bons espíritos. Eles poderiam preservar de todo golpe de vossa parte. Se não fizeram, foi porque tinham uma prova a suportar. Mas quando essa prova tiver acabado, vos tirarão toda a ação sobre ele. O mal que lhe fizeste, ao invés de prejudicá-lo, servirá para o seu adiantamento, e com isso somente será mais feliz. Assim, vossa maldade terá sido em vão, e se voltará contra vós. Deus, que é todo-poderoso, e os espíritos superiores, seus mensageiros que são mais poderosos do que vós, poderão, pois, colocar fim a essa obsessão quando quiserem, e vossa insistência se quebrará diante dessa suprema autoridade. Mas porque Deus é bom,
quer vos deixar o mérito de cessá-la por vossa própria vontade. É uma oportunidade que vos é concedida. Se não aproveitardes, sofrereis as suas dolorosas consequências. Grandes castigos e cruéis sofrimentos vos esperam. Sereis forçados a implorar sua piedade e as preces da vossa vítima, que já vos perdoou e ora por vós, o que é um grande mérito aos olhos de Deus e apressará a libertação dela. Reflete, enquanto ainda há tempo, visto que a justiça de Deus se abaterá sobre vós como sobre todos os espíritos rebeldes. Pensai que o mal que fazeis neste momento terá forçosamente um fim, enquanto, se persistirdes em vossa teimosia, vossos sofrimentos aumentarão sem cessar. Quando estivestes na terra, não teríeis achado absurdo sacrificar um grande bem por uma pequena satisfação momentânea? Ocorre o mesmo agora que sois espírito. Que ganhais com o que fazeis? O triste prazer de atormentar alguém, o que não vos impede de ser infeliz e que, por mais que afirmeis o contrário, vos tornará mais infeliz ainda. Ao lado disso, vede o que perdeis. Olhais os bons espíritos que vos rodeiam e vede se sua sorte não é preferível à vossa. A felicidade de que desfrutam será também vossa quando quiserdes. O que é preciso para isso? Implorar a Deus e fazer o bem ao invés de fazer o mal. Sei que não podeis vos transformar de repente, mas Deus não pede o impossível. O que Ele quer é a boa vontade. Tentai, e nós vos ajudaremos. Fazei com que logo possamos dizer em vosso favor a prece pelos espíritos arrependidos, e não mais vos colocar na categoria dos maus espíritos, ao esperar que possais estar entre os bons. A cura das obsessões graves requer muita paciência, perseverança e devotamento. Exige também tato e habilidade para conduzir ao bem espíritos frequentemente muito perversos, endurecidos e astuciosos, e entre eles aos que são rebeldes em último grau. Na maior parte dos casos, é preciso se guiar conforme as circunstâncias, mas, qualquer que seja o caráter do espírito, um fato é certo: não se obtém nada pela violência ou ameaça. Toda influência está na ascendência moral. Uma outra verdade, igualmente constatada pela experiência, assim como pela lógica, é a completa ineficiência dos exorcismos, fórmulas, palavras sacramentais, amuletos, talismãs, práticas exteriores ou sinais materiais quaisquer. A obsessão, quando muito prolongada, pode ocasionar desequilíbrios na saúde e, por vezes, requer um tratamento simultâneo ou consecutivo, seja magnético ou médico, para restabelecer a saúde do organismo. A causa sendo destruída, resta combater os efeitos.